Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas aí. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, gravando esse Café com Aposta, mais precisamente dos jogos desse sábado, inclusive inúmeros jogos, então sem muita enrolação, vamos direto aqui para a análise desses jogos aqui, beleza? Aqui a gente vai começar com a Bundesliga, Augsburg e Leipzig, jogo difícil, jogo encardido. A gente tem aqui o Leipzig com diversos desfalques, inclusive entre eles está o Dani Olmo, que já está há bastante tempo, inclusive o Nkunku, que é o principal jogador do Leipzig hoje no cenário. Então, é um jogo que eu já vou passar, eu vou deixar 100% por Leipzig, porque o Leipzig tem meio de semana Champions, e o Augsburg é um time que dá trabalho para os grandes. Quem acompanhou os últimos jogos deles aí sabe disso. Então, indo aqui para Dortmund e Stuttgart, jogo difícil, jogo encardido. Dortmund também tem Champions meio de semana, mais precisamente contra o City. Então aqui é um jogo, dificilmente eu vou trabalhar algo nesse jogo, também deixar 100% do live, que pelo jogo que eles têm meio de semana contra o City, esse jogo aqui com certeza é bem provável que eles vá poupar jogador, vá segurar, tentar fazer o resultado ali rápido e segurar esse resultado. Poderia ser interessante para over, mas nesse cenário de dificuldades que eles vão pegar no meio de semana, eu prefiro deixar 100% pro live também, beleza? A gente pula aqui Freiburg e Bremen. Freiburg é um bom time, um excelente time. Tá aqui num range não tão bom nos últimos jogos. O Bremen razoável, o time que vai brigar ali por meio de tabela. A gente pega as odds aqui, essa odd abaixo de 2 aqui para o Freiburg está um pouquinho exagerada, não tanto pelo time, pela qualidade, mas eu vou deixar para o live. Vale ficar atento no Freiburg nas bolas paradas deles, é um time muito bom, muito excepcional em bola parada, então é um jogo que vale ficar atento aí, quem gosta de pagar a bola parada, esse é um cenário interessante, beleza? A gente pula aqui para outro cenário aqui, que é o Hoffenheim e Bayern, grande Bayern de Munique. Bayern de Munique aí que vem nos últimos jogos razoáveis, é um time que não precisa fazer força para ganhar, quem conhece sabe. Vem aqui nos últimos jogos, empatou com o Dortmund, ganhou do Leverkusen, perdeu para o Augsburg, empatou com o Stuttgart. E o último jogo ganhou do Freiburg de 5-0. Diga-se, o Union Berlin é o líder, o Bayern já encostou, já está em cima ali. E esse é um jogo interessante, porque o mercado está me dando uma odd de 1,50 para o Bayern. É difícil você ver o Bayern com uma odd de 1,50 na Bundesliga, tirando ali quando joga contra o Leipzig, quando joga contra o Dortmund, mas contra o Hoffenheim é difícil. Pode ser que o Hoffenheim venha engrossar o caldo para cima do Bayern, possa causar dificuldade. O mercado pode estar pesando que o Bayern joga meio de semana no Camp Nou contra o Barcelona, mas o Bayern já está classificado. A briga ali é entre Inter e Barcelona para a segunda vaga da fase de grupos da Champions. Então aqui o Bayern tem que ir com força total para buscar a liderança e assim disparar. E é o que eles vão fazer aqui. Uma odd de 1,50 é uma odd de extremo valor. Então esse back vai entrar na lista. Pode ser, o Bayern é um time interessante você trabalhar, todo mundo sabe, então não tem como deixar de fora quando o mercado dá uma odd dessa por favor do Bayern, a não ser que tenha desfalques muito importantes. Aqui tem aqui os desfalques, mas talvez o Neuer talvez está pesando essa odd, porque faz muita diferença. O Neuer no gol e sem o Neuer no gol. É um time que perde, mas perde muito. Mas ali ofensivamente a gente sabe que o Bayern é um baita time, tem um baita elenco, então não tem por que a gente não trabalhar esse back, colocar esse back na lista, beleza? É um fim de semana difícil, porque tem Champions meio de semana, é a penúltima rodada da Champions, muitos times ali estão ali na briga direta e vão lutar por isso, vão poupar meio de semana. Aqui tem o Leverkusen, por exemplo, Leverkusen e Wolfsburg, mais um time que está ali na briga direta ali na Champions, brigando ali no grupo do Bruges, grupo do Atlético de Madrid e Porto. Então, fica difícil analisar cenários, porque a gente não sabe as escalações, a gente não sabe se vai botar time reserva, se vai poupar. A gente pega o Leverkusen e está na zona de rebaixamento, então não tem como botar time reserva, tem que jogar, tem que subir para conseguir pelo menos ali uma vaga na Champions. A gente sabe que só está começando, mas quanto mais pontos perdidos você perde no começo do campeonato, mais difícil depois fica para buscar. Então aqui não tem um cenário, eu vou trabalhar o over nesse jogo. Por quê? Porque para Match Odds o Leverkusen é um time muito difícil de trabalhar. A gente puxa os últimos jogos, a maioria dos jogos foi over do Leverkusen e o Wolfsburg também. Então esse jogo aqui necessariamente eu vou para o lado do over. A gente tem uma odd de 1,64, uma odd interessante, que tem muita margem para correção também. Mas no cenário do live esse jogo é interessantíssimo para over. Coloca aqui Leverkusen
Vou ver se eu estou escrevendo certo aqui o nome. É um N. E não tem dois S. Leverkusen Wolfsburg. 1,64. Deixa eu confirmar aqui. 1,64 a odd aqui do over. A odd muito interessante, vale a pena a gente ficar de olho aí para esse jogo, para over. É um jogo extremamente interessante, que os dois times vão jogar e vão deixar jogar, então vale a pena. A gente pula aqui agora para o Mönchengladbach e Frankfurt, outro jogo interessante, mas o Frankfurt está disputando a Champions, está ali com briga direta ali, mas acho difícil classificar pelo cenário dos jogos, praticamente não ganhou nenhum jogo na Champions, se eu não ganhou, eu não estou lembrado aqui, deixa eu olhar aqui, se ganhou algum, deixa eu pegar aqui, perdeu para o Tottenham, empatou com o Tottenham, ganhou do Marseille, ganhou um jogo, então, mesmo não tendo chance tão remota, ainda tem uma pequena ali, uma pequena margem. E o Mönchengladbach tem seu principal jogador, que é o Sommer, no gol. Então é um jogo difícil de se analisar e deixar 100% pro live também, beleza? Eu vou passar aqui Bundes 2, eu separei um jogo apenas para analisar, que é um jogo aqui entre Arminia e São Paulo. A gente puxa o retrospecto aqui das equipes, são equipes muito over mesmo. Tem cenário aqui under também, mas é um ou dois jogos razoável. Então, nesse jogo aqui, mais precisamente, eu vou pro lado, a gente sabe que a Bundesliga é muita loucuragem, é difícil trabalhar o match odds, e esse jogo aqui pode ser interessante para over pela odd de 1,70 no over aqui, o mercado deu uma odd legal, uma oportunidade legal de se trabalhar. Arminia e ST, vou colocar um pontinho aqui, Pauli. 1,70, odd interessante você trabalhar. Talvez o over hoje seja meu calcanhar de Aquiles no canal aí. Quem acompanha sabe como que é difícil acertar um over, não é fácil. Na última análise que eu fiz, os dois jogos saíram o over 1,5 com menos de 20 minutos de jogo e acabou que o jogo terminou daquele jeito. Mas faz parte, a gente está aqui para passar cenários não bater faz parte, e se bater também vai fazer parte, no longo prazo tudo se iguala, beleza? Agora a Argentina eu vou passar, não consigo desenhar cenários fáceis aqui de jogo, então eu vou deixar passar. Os únicos jogos aqui que estão realmente tendo interesse ali é o Racing e o Boca, que jogam no domingo. Depois no domingo também farei a análise lá desses jogos e passo para vocês, beleza? Aqui na Bélgica tem Royal Saint-Gilloise e Bruges. Os outros jogos são jogos difíceis, então analisando esse jogo aqui mais precisamente, o Bruges também disputa a Champions meio de semana e está muito bem mesmo na Champions, então eles estão dando prioridade maior para a Champions no momento. Vocês sabem que depois o campeonato belga tem um regulamento muito ridículo, desculpe a palavra, mas o regulamento do campeonato belga é muito ridículo. Ali os 4 ali primeiros ali, ó, eles disputam um torneio entre eles e ali dentre os 4 que disputam o título do campeonato belga. Não é aqui agora, são 18 times, jogam entre eles ida e volta, e os 4 primeiros vão para disputar. O União Saint-Gilloise na última temporada fez uma baita temporada, classificou em primeiro direto, muito bem, e chegou por conta desse regulamento, perdeu o campeonato para o Bruges. Então o Bruges não precisa forçar muito, porque sabe que não precisa terminar em primeiro, que ainda pode ter chance de ser campeão, então eles vão dar prioridade 100% para a Champions, deixar passar também esse jogo aqui, beleza? Mas quem gosta aí de trabalhar, pode ser interessante trabalhar um Lei Bruges nesse jogo sem entrar com o time reserva, beleza? Aqui no brasileiro eu vou confessar para vocês que são 4 jogos ali que muito difíceis de se trabalhar. Talvez aqui o que tenha mais interesse seja esse, Atlético Paranaense e Bragantino ali está brigando por uma vaga na Sula, e o CAP brigando por uma vaga direta na na Libertadores com o Galo. É difícil, um cenário difícil, o CAP aqui vai ter muita dificuldade contra o Bragantino em casa é muito forte e não vai dar moleza, e é um jogo que eu não consigo desenhar cenários fáceis para ele, vou deixar 100% para o live. A gente puxa aqui América e Flamengo, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, agora nem precisa fazer muita força no brasileiro, pode colocar time reserva. Aqui a gente pega uma odd aqui do Flamengo de 2,37, a odd de time reserva contra o América. O América em 8º lugar ainda tem uma chance remota de Libertadores, mas mesmo assim muito difícil. É jogo ali que difícil de se abordar algo. Tem agora aqui um clássico paulista aqui,
Santos e Corinthians. O Santos ali brigando também por vaga na Sul-Americana e o Corinthians ali só mantendo posição. Outro jogo, agora vai afunilando, vai chegando na parte final do campeonato, as oportunidades e o cenário já vai ficando mais difícil devido ao must win. Must win, para quem não sabe, é a importância que o time dá por aquele jogo ou não vai dar porque não tem necessariamente nada a se fazer no campeonato. Aqui, por exemplo, aqui um Goiás, talvez um Coritiba está brigando por rebaixamento. Aqui um time que está com Mochuim, aqui sem Mochuim é o Flamengo, por exemplo, que já ganhou a Copa do Brasil, não precisa mais preocupar com vaga direta na Libertadores, está sem Mochuim no Brasileiro, entendeu? É isso. A gente puxa aqui o Palmeiras e Avaí. Palmeiras na liderança, provavelmente esse seja o jogo de confirmar o título, daqui o último jogo terminou 0-0 com São Paulo. Então aqui é o jogo, e o Avaí praticamente já está rebaixado. Tem chance ali, pode estar a 5 pontos do Ceará e do Coritiba, então tem uma chancezinha ali, mas tem que brigar e pega agora pedreira fora de casa contra o Palmeiras, é um jogo extremamente difícil para eles. O Palmeiras vai querer ganhar para confirmar ali seu título ali do campeão brasileiro, então é isso. Vou passar direto a esses jogos. Aqui eu vou para Bahia e a Vila Nova, outro jogo aqui, nós temos odds aqui de super favorito para o Bahia, jogando em casa contra o Vila Nova, meio de tabela, Vila Nova já não cai, já está tranquilo, e o Bahia praticamente já subiu, tem uma chance remota ali que tem 4 pontos de diferença para o Sport e 5 para o Sampaio, então o Bahia ainda tem chance de ficar fora, mesmo sendo poucas, esse pode ser o jogo para confirmar. Eu não gosto de trabalhar um back aqui, a gente puxa aqui o retrospecto do Bahia em casa. A gente puxa aqui, perdeu apenas uma que foi para o Novo Horizontino, mas teve alguns empates e o restante foi vitória. Vila Nova fora dá trabalho. Aqui teve 2 derrotas apenas fora de casa, mas aqui a gente pega agora odds aqui, eu não concordo com essa odd de 1,50 para o Bahia, por isso eu vou deixar de fora esse back, mas é muito interessante se trabalhar, porque realmente ali o único time que tem necessidade nesse jogo é o Bahia. Então é interessante sim, vale a pena ficar de olho nesse jogo. A gente puxa agora Sampaio, Correia e Ituano. O Sampaio também está brigando por vaga direta e tem o Ituano aqui com uma odd de 1,80. A gente puxa aqui o retrospecto aqui das equipes. O Ituano tem uma chance ainda, mas tá uma diferença bem curta ali. Ambos têm chance, bem pouca, mas tem. E aqui a gente puxa o cenário. Eu não concordo nem um pouco com essa odd de 1,85 pro Ituano, nem um pouco. É uma odd totalmente de lei na Série B, pelo retrospecto das equipes ali, equipes mais parelhas, ambas precisam. Mas a gente puxa aqui, o retrospecto aqui, Ituano em casa. Foram vários jogos, não perdeu nenhum. Agora puxa o Sampaio fora. Sampaio fora ganhou um jogo apenas. Aí não tem como eu colocar esse lei na lista pela análise de estatística, é muito difícil. O Sampaio Correia é muito, muito fraco fora de casa e o Ituano é muito forte em casa. Então fica difícil trabalhar esse cenário, beleza? Vou deixar 100% para o live também. Londrina e Sport. Aqui temos do lado do Mochuim somente para o Sport. Londrina já não cai e dificilmente briga por vaga na Série A. Puxa aqui as odds aqui. Odds do Londrina 2,70, odds do Sport 2,80. Mesmo cenário do Sampaio. Vou mostrar aqui para vocês aqui, para vocês verem. Puxa o Londrina em casa. Razoável. 2 derrotas, alguns empates e outras vitórias. Mas puxa o Sport fora. 1 vitória, mesma coisa do Sampaio. Então, mais uma vez, eu vou fugir da lista, de colocar o Lei Londrina na lista, por conta desse cenário. Por mais que o Sport precisa, o Sport fora de casa é muito fraco. Ganhou o último jogo do Brusque, sem dúvida alguma. Esse sim foi um jogo... Deixa eu tomar uma água aqui. Esse sim foi um jogo difícil para o Brusque. O Brusque está brigando para não cair. Praticamente já está rebaixado. Muito difícil. Aqui é um cenário totalmente diferente. O Londrina aqui briga ali por apenas com o ego de ficar ali no meio de tabela ali, falar que fez uma campanha excelente porque não tinha time para brigar para subir, brigou, acho que contratou um treinador muito bom ali, o Anderson Moreira, que fez muito.
Mas nesse cenário eu vou deixar 100% pro live, estarei lá no Telegram. Se pintar um padrão a favor do esporte, eu aviso por lá sem sombra de dúvidas, beleza? Vasco e Criciúma agora. A gente puxa aqui o Vasco, classificação aqui, o Vasco em quarto lugar, o Vasco já está pressionado, precisa muito dessa vitória, o Criciúma ainda tem chance também. Então o Criciúma vai com tudo nesse jogo aqui. Tem um Vasco com uma odd de 1,65. Uma odd até interessante, por estar em casa, pelo cenário. O Vasco em casa é muito forte. Puxa aqui os jogos do Vasco, praticamente nenhuma derrota. O Criciúma fora tem 3 vitórias, mas bem abaixo. Só que aqui eu não concordo, poderia me dar uma odd de 1,80, 1,90, que talvez eu colocaria esse back na lista. Para a Série B, o único time que eu coloquei o back na lista foi o Cruzeiro. O Vasco aqui vai ser muito difícil encaixar um padrão de back. É um time que vem ganhando aqui a maioria dos jogos que ele ganhou em casa. Foram jogos que ele foram gols achados. Aqui contra o Náutico, tomou pressão, achou um gol. Depois que ele acha um gol, aí desanda, que o outro time desespera em campo e o Vasco vai lá e faz mais. Mas ele sempre causou muita dificuldade de achar gol nesse cenário. Série B é muito difícil. Os times são muito parelhos. Quem está na Série B ali briga ali ponto a ponto ali. E é um cenário difícil. Não consigo ver cenário para nada de pré na Série B. Fiz uma análise bem legal aí para vocês aí. E qualquer cenário que aparecer no live eu estarei avisando, beleza? Eu vou passar aqui a Escócia, tem jogos extremamente difíceis, jogos ali com odds amassadíssimas, e vou passar. Raio Vallecano e Cádiz eu vou passar, jogo encardido, jogo outros de assistir, de fazer qualquer coisa. E vou aqui no Valladolid, tem um Real Sociedade muito bem no campeonato. Valladolid ganhou o último jogo, meteu 4 no Celta de Vigo, ganhou bem, mas o Celta de Vigo também não está bem no campeonato não. Eu pego o Real Sociedade, em 5 jogos ganhou todos, e tem uma odd aqui de favorito, não favorito, mas uma odd de quase parelho aqui para o Valladolid, e essa odd aqui é muito interessante trabalhar esse lei. O Real Sociedade é um time que dá padrão para entrar a favor, então esse lei aqui vai entrar na lista, 355. Vale muito a pena ficar de olho, é um jogo interessantíssimo de se trabalhar e vale ficar de olho aí para esse cenário. O Real Sociedade tem que estar titular, é muito importante, mesmo ele jogando meio de semana. Eu acredito que a La Liga seja a prioridade principal deles ali, terminar ali entre os 4 e conseguir uma vaga direta para a Champions. Eles sabem que conforme vai funilando vai ficar muito difícil ali a Europa League. Aqui Valência e Mallorca, é jogo que eu vou deixar 100% por live. O Valência contratou bem jogadores, montou um belo de um time legal de se trabalhar, com o Cavani, o Gattuso é o treinador, fechou ali um time bacana, um time legal, mas eu vou deixar 100% pro live esse jogo. O Mallorca é um time fraco, sem sombra de dúvida, mas eu acredito que possa dar trabalho aqui pro Valência e não concordo com aquela odd ali. O Valência ainda não tem aquele total respeito de outros times grandes aqui, como por exemplo o Betis, como por exemplo Real Sociedade, como por exemplo Sevilha. São os times ali do patamar ali um pouco acima do Valência. E o mercado está pesando a odd em cima desse cenário. A gente puxa aqui Real e Sevilha. Aqui eu não concordo nem um pouco com a odd do Real Madrid, 1,33. Odd de jogo contra o Valladolid, jogo contra o Cádiz, jogo contra o Vallecano. Não odd contra o Sevilha. O Sevilha não é um time bobo. É um time que dá trabalho. O Sampaoli chegou algumas contratações, não começou bem, mas já está encaixando ali junto com o Sampaoli. Se tem um jogo que o Sampaoli gosta de jogar, são esses aí, nesse tipo aí. E essa odd é que eu não concordo nem um pouco. Puxa aqui Montpellier e Lyon, jogo extremamente difícil. O Lyon está muito mal essa temporada, está parecendo que tem uma crise interna financeira. Teve aquele cara do Botafogo que comprou lá algumas ações, alguma parte, e o Montpellier é um time que dá trabalho, então vou deixar 100% pro live esse jogo, não consigo fazer uma análise pré em cima desse jogo. A gente pula aqui agora para Marseille e Lens. Marseille e Lens é outro jogo difícil, encardido. A gente tem aqui o Marseille, os dois na mesma igualdade ali de pontos ali, um ponto de diferença. O Lens é um time que dá trabalho para os grandes, e o Marseille é um time que está disputando a Champions. Então aqui provavelmente o Marseille venha com o time reserva, vem com o time misto, por conta da disputa da Champions League ali, que está brigando por vaga direta ali junto com o Sporting, o Frankfurt. Acredito que a primeira vaga seja do Tottenham e ali as outras fiquem entre eles. Então é briga direta, não tem como
analisar fora disso, beleza? É 100% pro live esse jogo. Pulando aqui, Liverpool e Nottingham. O Liverpool com odds amassadas, já vou passar direto, 1,28, 1,29. Se me desse uma odd ali até 1,40, eu com certeza colocaria esse back na lista, porque o Nottingham é muito feio, mas uma odd fora de casa, 1,30, fica muito espaçada, muita margem para correção. Ela não corrige para baixo, muito difícil. Ela vai se manter na posição onde ela está, no máximo que ela vai fazer é segurar ali, corrigir 1, 2, 3 ticks no ataque, depois ela sobe esses ticks novamente. É muito difícil você trabalhar esse cenário em cima disso. Uma odd ali de 1,40 teria margem para correção para baixo, por conta da ruindade do Nottingham mesmo. Aqui a gente passa Crystal e Everton. É jogo encardido também, jogo extremamente difícil. Não consigo fazer uma análise pré. Poderia ser cenário para over. O Crystal é um bom time para over, mas o Everton não. O Everton é um time ali bem abaixo, bem abaixo para over, então eu vou deixar 100% pro live também. Tem o City com odd amassada também, odd ali de 1,24, 1,25. E o Brighton é um time bom, não é um time bobo, é um time que consegue dar trabalho para os grandes. Tem uma marcação muito forte, muito firme ali, jogadores de qualidade, e isso é importante. O City eu tenho certeza que vai ter trabalho nesse jogo. Vai ganhar sim, com certeza, mas vai ter muito trabalho. Então vou deixar 100% pro live se aparecer alguma oportunidade. Odds amassadas é muito difícil de você trabalhar. Agora um jogaço, jogão de bola. Temos o Chelsea e o United. O United vem muito bem, acabou ali, ganhou do Tottenham, empatou com o Newcastle, ganhou do Everton, perdeu para o City não tem nem como. E o Chelsea deu uma melhorada depois que trocou de treinador. Ganhou alguns jogos aqui, mas não pegou nenhum grande ainda. E o Manchester United já pegou o Arsenal, ganhou, pegou o Liverpool, ganhou, pegou o Tottenham, ganhou, vem muito bem. Então, em cima disso, eu não concordo com essa odd do Chelsea aqui, não. O Chelsea joga meio de semana a Champions, está praticamente ali classificado, bem encaminhado, mas tem a Champions meio de semana. Acredito que esse jogo aqui não vai poupar pela grandeza do jogo, do espetáculo, mas aqui tem um cenário interessante para se trabalhar aqui o match odds. Esse late Chelsea tem muita margem para correção. Não concordo com a odd do Chelsea, poderia ser uma odd ali abaixo, acima de 2,60. O Manchester United melhorou muito essa temporada, vem muito bem, acabou deixando de lado ali o Cristiano Ronaldo, mas o time está muito bem, encaixou muito bem em campo. Então esse late Chelsea vai entrar na lista. Mas tem crise interna, briga com o CR7, o Ten Hag. Não, isso aí é outra questão. O time que está jogando ali vai se manter, vai continuar. O CR7 não está jogando, mas eu sou fã dele, mas por mais que tenha que assumir, ele não está jogando bem. Ele está merecendo ficar no banco. Ele não está conseguindo render em campo e tem que ficar no banco, tem que aceitar. Tem que jogar pelo grupo, não por ele. E é isso. Esse late Chelsea vai entrar na lista sim. A gente pula aqui Championship, eu vou pular pelo baixo conhecimento. E aqui Itália, saltando espécie também vou pular, jogo encardido. Milan e Monza. Poderia me dar uma odd melhor que 1,50, 1,60. Com certeza trabalharei esse back Milan. Mas o Milan tem Champions meio de semana. E joga e tá brigando ali, porque tem muito que ganhar ali. Perdeu os 2 últimos jogos pro Chelsea. Tá brigando ali com o Salzburg e o outro time, eu não lembro qual é. Deixa eu conferir aqui. É o Zagreb. Ganhou do Zagreb e empatou com o Salzburg. Tá brigando ali com o Salzburg e ali é a segunda vaga. Então precisa muito. Aqui provavelmente deve entrar com o time reserva por ter meio de semana a Champions. Provavelmente deve jogar contra o Salzburg ou o Zagreb. E então eu vou deixar pro live esse jogo também. Pulando aqui, Fiorentina e Inter de Milão. A Inter de Milão também joga meio de semana a Champions. Então é um jogo encardido. A Fiorentina também não vem muito bem. Os dois times não vêm muito bem. Apesar que a Inter ali conseguiu resultados interessantes contra o Barcelona. Mas na italiana a Inter não vem muito bem. Aqui tem 2 vitórias, mas a race aqui pode ver, a da Fiorentina também é ruim. Então é jogo 100% pro live, beleza? Aí ficou aqui, ó. A gente pula aqui, Noruega, vou pular pelo cenário. Holanda também, só odds amassadas, vou pular. A gente pega aqui Portugal, Estoril e Braga, é um jogo interessante sim de se trabalhar. Braga ali com odds até legais, mas eu queria uma odd de lei Estoril, não uma odd para back. Estoril jogando, se alguém souber, se eu tiver enganado,
corrijam aí nos comentários, mas o Estoril joga lá na ilha, lá, que todo mundo fala aí, que é uma ilha famosa aí, que sempre dá trabalho para os grandes. Então é um jogo difícil pro Braga, não vai ter vida fácil aqui, e nesse cenário aqui é deixar pro live também. Aqui temos aqui na Turquia, Trabzon aqui vem muito mal essa temporada, muito difícil de se analisar, Fenerbahçe e Başakşehir. Jogo aqui, dois times ali que estão na briga direta ali com a liderança, com a Adana. É um jogo muito interessante, mas é um jogo mais interessante de se assistir. O Başakşehir é um bom time, vem jogando muito bem. Os últimos jogos aqui não foi tão bem, mas o Fenerbahçe aqui também vem muito bem. Empatou um jogo 0-0, ganhou outro, vem. Olha aqui, ó, a maioria dos jogos do Fenerbahçe é over. O Başakşehir também o Başakşehir não é over. Mas aqui a gente puxa o retrospecto aqui. O Başakşehir é um bom time, tem ali o Ozil que chegou ali, tem uns jogadores ali muito interessantes e vale ficar de olho nesse jogo. Se pintar alguma coisa no live, eu vou estar avisando por lá, beleza? A gente fecha aqui então a lista, uma lista pequena, mas são incontáveis jogos, estou até meio sem ar aqui de tantos jogos analisados, espero ter ajudado aí nas análises. Ficou o Back Bayern, Lei Valladolid, Lei Chelsea e o over Leverkusen e Arminia, beleza? Uma lista pequena, mas uma lista de extremo valor. São ocasiões, pode ser que eu erre tudo, pode ser que eu acerte tudo, a intenção é sempre querer ajudar, beleza? Eu agradeço demais os feedbacks de vocês, a gente sabe que é importante para a gente melhorar para tudo. Então nesse cenário aqui, a gente passa a lista aqui para o jogo para o nosso patrocinador oficial aqui do canal, que todo mundo já conhece aí, a Betfair. Só um instante aí, deixa eu me jogar aqui para cá, cantinho aqui, todo mundo já conhece, não precisa nem apresentação. Quem trabalha com isso aqui, acompanha, sabe, os meios de pagamentos, meios de depósito, depositando até R$200 você recebe de volta 100% do valor. Lê o regulamento, ó, aqui está todo o regulamento, vale muito a pena aí, beleza? No mais, eu agradeço demais vocês, a participação, a audiência. Deixa o feedback positivo, negativo, não gostou, achou que aquela análise ali foi muito abaixo. Sempre é importante para a gente agregar, para a gente melhorar, beleza? Fique com Deus, tamo junto, excelente Greens, valeu!